Senhor de vossa santa, Deus tem falado aos nossos corações, nessa noite, que encontramos aqui com um propósito, de ouvir a Deus. O mesmo teu coração voltado aqui ao altar, pedindo, Senhor, fala comigo. Muitas vezes nós queremos algo de Deus, mas não entendemos como esse algo chega a nós. Poderia, essa noite, falar um pouco sobre contribuição. Nós fazemos a nossa contribuição de várias formas aqui. Mas queria voltar aqui os olhos ao texto que, logo quando se fala contribuição, nós não pensamos em analisar. Pensamos logo no livro de Malaquias, né? Mas, amados, aonde lá vem nos trazer informações sobre dízimos, mas quando entramos no Novo Testamento, e aqui o apóstolo Paulo, ele nos traz um ensino magnífico a respeito da contribuição. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá, a segunda epístola aos Coríntios, que fala lá no capítulo 9, a respeito de contribuição. Nós temos aí no capítulo 8 e 9, que nos traz muitos pontos de excelência, mas gostaria de responder aqui no capítulo 9, no verso 6 ao 15. Você já conhece esse texto? Já viu, né? Aonde aqui Paulo nos traz orientações quanto ao governo. O que fazemos para cooperar, né, na obra de Deus? Entendemos que, por muitas vezes, amados irmãos, nós achamos que, quando ofertamos, nós ajudamos, não. Não é somente isso. Ofertar é também uma forma de investimento. Se você não parou para pensar, porque quando você coopera na obra, você investe no reino. Nossos olhos, muitas vezes, não têm fechado para esse lado. Mas nós não podemos ser assim. Quando se fala sobre poder do dinheiro, o próprio Cristo ele fala que nós não devemos amar ou agradar a dois senhores, porque agradamos a um e aborrecemos a outro. Quando ele colocou essa posição, ele colocou o dinheiro como um senhor. Então, o dinheiro só vai ser o que você quer que ele seja. Você não deve servir a ele que te serve. Paulo nos traz aqui, em 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 6, o texto nos diz assim: ora, quando no verso 6,
semeando e colhendo frutos. Lembrai-vos, aquele que semeia, igualmente colherá pouco. Mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma, colherá com o futuro. Cada pessoa opere conforme tiver propósito no seu coração. Não pesar ou constrangimento, pois Deus ama o doador e contribui com alegria. Certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que, em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo toda a vossa necessidade satisfeita, transbordante em toda boa obra. Com essa, como está escrito, distribuiu, doou dos seus bens aos necessitados. A sua felicidade será eternamente recompensada. Aquele que oferta a semente ao que semeia e pão que tem fome, também vos subirá a e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Sereis enriquecidos em todas as áreas da vossa vida, a fim de que possais ser generoso em qualquer ocasião e por nosso intermédio a vossa boa vontade resulte em ações de graças a Deus. Portanto, ao mistério, ao ministrar esta assistência ao novo, não apenas estáis suprindo a necessidade dos santos, mas semelhantemente promovendo o transbordamento de variadas expressões do louvor e gratidão a Deus. Por intermédio dessa prova de verdadeiro serviço ministerial, muitos outros louvores a Deus pela obediência que acompanha a vossa confissão do Evangelho de Cristo. Generosidade do vosso coração em compartilhar vossos bens com eles e com todos os outros. Eles, orando em vosso favor, demonstraram a profunda afeição que tens por vós, por causa da extraordinária graça de Deus que vos foi concedida. Graças a Deus por nos haver oferecido seu maior e mais indescritível dom. Então, vemos aqui que Paulo nos traz alguns pontos dentro desse texto para nos enriquecermos de conhecimento a respeito do contribuir, do ofertar. Porque quando falamos materialmente, logo sentimos um pesar. Mas quem tem esse sentimento não tem sobre si verdadeiramente a graça de Deus.
Porque Deus, ele ama aquele que dá com alegria. Aquele que vive com os seus bens, mas esses bens, ele tem ciência que não é dele, mas ele cuida, ele administra. Somos administradores. Cuidamos do que não é nosso, é de Deus. Então, o que Deus tem alcançado aqui nessa noite, vidas, foi por ter te escolhido e te usado para isso. Esse é o propósito de Deus na nossa vida. Nós somos ferramentas. Tudo de nós é para Deus. Nunca você tem que ter um pensamento do que tu tens e isso é teu e acabou e não é para mais ninguém. O texto, ele vem aqui, que Paulo vem enfatizando que a contribuição é um ato de investimento. Não é um investimento qualquer. É um investimento no reino de Deus, com retorno garantido. Talvez você não ainda prestou atenção quando você entra na igreja, você senta aí nesse banco, e você levanta para tomar uma água fresca. Você retorna, senta aí de volta, esse lugar está bem limpo. Você tomou uma água fresca, matou a sede. Alguém, Deus usou para proporcionar isso para você. Não só você, mas qualquer pessoa que entrar aqui e sentar para ouvir a palavra. Então, essa contribuição não foi para mérito da pessoa, mas sim para Deus. Nada fazendo aqui para ela mesma, sempre fazendo para Deus. E isso, a glória de Deus, está saindo a boca de alguém. Graças a Deus que alguém limpou para mim não sentar no banco empoeirado. Graças a Deus, uma água fresca para a minha saúde. Então, alguém fez isso. Alguém contribuiu. Alguém se doou. E lembrando, não foi para a glória própria, mas para Deus. Então, é um investimento que é garantido. Essa pessoa recebe de quem? Não é do homem, é de Deus. Você já olhou para essa pessoa? Você vai em muitas igrejas, nossa, você entra, senta, ouve a palavra, vai embora. Aí você intercedeu por muitas pessoas, mas nunca vem a sua mente para interceder por essas pessoas que fazem esse trabalho na igreja. Elas não aparecem, não são vistas, mas alguém está orando, dizendo: Senhor, abençoa todos que cooperam nessa hora. Essa oração não foi para ela, essa oração foi para Deus. Você entendeu? Esses são aqueles que, quando você chega aqui, encontra a iluminação, não encontra a lâmpada queimada, você entra, você vê um ambiente mudado. São pessoas que não aparecem, mas estão fazendo para Deus. Estão investindo no reino, porque muitas pessoas entram, se sentem bem, e ali elas retornam para ouvir a palavra. O Espírito Santo vai trabalhando e convencendo essas, mas a cooperação de cada um daqueles que vem fazendo o serviço na obra,
vem se doando, vem se ofertando. É a forma que essa pessoa contribui. E Paulo também, ele vem enfatizando do investimento, que é o investimento para o bem. Quando ofertamos, não estamos apenas contribuindo, estamos investindo. Jesus, presta bem atenção, Jesus também ensinou sobre investir no reino do céu. Vamos lá? Abra sua Bíblia aí, livro de Mateus, capítulo 6. Quero ler 3 versículos. Investir os recursos no céu. Verso 19, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Não acumuleis para vós um tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem destrói. E onde ladrão roubam para onde os ladrões arrombam, né? Para roubar. Mas ajudai para vós o tesouro do céu, aonde a raça nem a ferrugem pode destruir. E onde os ladrões não arrombam o tesouro. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também está o teu coração. Ele disse que o investimento terreno é duvidoso, insensato e arriscado. Ele disse que o investimento é um investimento pessoal. Mas ajudar para vós outros, que os louvo no céu. Ajudar para nós, os outros no céu. Talvez você não entendeu ainda, mas quando nós fazemos na hora, nós fazemos para Deus, estamos investindo no mundo. Aqui, o tempo vai passar, esse corpo vai se ver pelo lado, estragado. Você entende? Talvez nós não vamos estar aqui mais sentando nesse banco, vamos estar sentando numa cadeira confortável, bem confortável, mais do que esse banco. Você entende? Mas a obra feita não foi por banco, foi por você. Ninguém usar. Foi você que se beneficiou. Então, quem fez para Deus. E Deus proporcionou isso para você. Por quê? Porque nós somos ferramenta. Tudo o que fazemos aqui é no reino. Jamais a pessoa vai querer retornar aqui se for maltratada. Vai? Não vai. Então, quando uma pessoa é bem recebida, entende? O que acontece com ela? Ela vai se sentir bem. O acolhimento pastoral, ou muitas vezes alcança pessoas que estão com sofrimento psicológico, em sofrimentos na matéria. E o que o pastor leva? A palavra de Deus a essas pessoas. Seja onde for,
dentro do presídio, no hospital, tem outro lugar, no asilo, ou uma casa de repouso, melhor dizendo. Tem outro lugar que precisa ser levado da palavra? Hã? Isso, uma casa de recuperação, você entende? Dentro de uma instituição, seja ela não for militar ou até mesmo empresas. Você entende isso? Dentro dos hospitais, não atinge só o doente que está acamado, mas também os profissionais da saúde precisam ouvir uma palavra pelos os dias que passam, os momentos que vivem, e tudo isso vai juntando na pessoa, e ela precisa de uma palavra, e a única palavra que essas pessoas precisam é a de Deus. E Deus vai usar alguém. E não, nós estamos trazendo isso porque não abrange também só aqui dentro da igreja. O serviço a ser feito na obra não é só dentro de quatro paredes. Tem alguém embaixo de um viaduto, coberto com jornais ou com retalhos, que precisam ouvir a palavra. A contribuição vai chegar lá. Alguém vai ajudar financeiramente isso, para que chegue alimento dessas pessoas. Mas também vai ter alguém corpo a corpo a fazer. E Deus nos escolheu. Ele nos separou para uma obra que não é querer visualmente, materialmente, estamos fazendo aqui tudo da matéria. Mas estamos fazendo com Deus. E isso é investimento no reino do céu. Tem dinheiro? Não tem dinheiro de parte daqueles que estão dentro dessa palavra. Então, eles não estão escravos do dinheiro. Pelo contrário, eles vão ver o dinheiro ter e fazer. Ele disse que o investimento no reino do céu é garantido, ele não corre qualquer risco. No verso 19. Aqui lemos no capítulo 6 de Mateus. Amados, Jesus, ele trouxe para mim e para você um ensinamento a respeito como investir no reino. Não visualize aqui. O que você fazer, faça com Deus. Para você não virar de olho. O pago não será. Deus é que garante o pago para cada um na sua semana. Amém. Glória a Deus. A base de lucro é a base do nosso investimento. Como lemos aqui, isso é quando investimos pouco, nós vamos ter um lucro maior ou menor? Menor. Quanto mais você investe no meio, esse dono da seara, o Senhor, ele vai fazer abundar, sabe, sobre nossas vidas. Eu não estou falando aqui de barganha, não. Ele só derrama para aqueles que assim têm o coração aberto. Mas tem alguém que faz interesse com você aqui, não?
Que, né? Só que esse Senhor, ele não deixa se estabelecer. Ele não deixa se enganar. Ele não deixa de forma alguma que alguém, ou qualquer ser, uma criatura, né? E não há nem como enganar. Ele é o Senhor, ele nos conhece. Antes de nós fazermos, ele já sabe. Antes de nós pensarmos em fazer, ele já sabe. Ele sabe quem faz o bom investimento, ele sabe quem faz o mau investimento. O lucro e ganho pelo Senhor. Que no verso 8, e Deus é poderoso para tomar abundante em vós toda graça, a fim de que tenha sempre, em tudo, toda suficiência e superabundez em toda boa obra. Então, você está fazendo a obra de Deus e Deus está te recompensando. Você já fez um propósito? Você que tem Deus na área financeira, você já viu algo acontecer? Hã? Ó, a porta que ele abre, não há quem feche, mas atentai-vos, porque aqui ele fecha, não há quem abra. Você entenda, porque uma pessoa que ganha tão pouco, vive tão feliz e chega todo mês com a sua planilha, né? Sempre o sobra. Você entende? Você não vai entender. É uma matemática do céu. É uma matemática do céu. Por muitas vezes eu já ouvi lá fora, e pessoas falam assim, são os crentes bons. São todos. Ele não sabe que a felicidade do cristão não está na riqueza. A felicidade do cristão não está no ministério. Entende? A felicidade do cristão é Deus. Glória a Deus. Buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ei, não vai ser dada, vai ser acrescentada. Você não pode dar o que você não tem. Vou te chamar para você ir comigo lá no Velho Testamento, lá dentro do Egito, e lembrar dos hebreus, quando saíram de lá. Peraí, eles eram o quê? Escravos, correto? Se eles escravos, então não eram cristãos nada. São escravizados, é? Ou não? Mas quando eles saíram do Egito, eles levaram de tudo, toda a riqueza. Não deixaram uma unha para trás. Peraí, se era um escravo, então
E tinha aquela certeza, aquele ouro todo. E Faraó deixou levar tudo. Hã? Você precisa entender que você, cristão, servo de Deus, você é um rei. A sua riqueza, ela não é temporária. Mas Deus, Ele tem derramado sobre a sua vida. Eu vejo nessa caminhada, nessa trajetória dos hebreus, que o que eles tinham foi Deus que deu para eles. Então, o que Deus dá, o que Deus dá, não há que. Bom, e o que você tem foi Deus que te deu. Deu para você administrar. Você sentiu aí? Como um ano, fica diferente? Deus te deu, não é meu, não. Deu para você administrar. Porque dele é amor. Aqui não podemos pegar nada quando partimos. Ou tem alguém velho, ou vamos saber de alguém de fome. Não vamos daqui, não vamos o Espírito não é daqui, ou não é porque o nosso Espírito, nós somos. Você entende? Aqui a carne não pode levar, mas nossa alma, ela tem muito a apresentar a Deus. Então, sejamos um bom administrador e a nossa vida ela vai se tornar totalmente diferente. Você sabe o que aconteceu com aquela mulher que foi pegar alguns gravetos para fazer a última refeição do filho? Pensa nisso. Quando ela recebeu aquela palavra do homem de Deus, e era para fazer o que ela tinha para ele, entenda, olha a visão lá no espiritual. Primeiro para Deus, a tua vida tem que ser entregue totalmente a Ele. Então, tudo na sua vida, primeiro é Deus. Ah, eu vou fazer algo. Senhor, preciso fazer isso. Vai falar comigo. Se eu vou fazer, se eu não posso fazer, para não deixa eu andar na minha vontade. Eu quero andar na tua. Deus fala conosco. Você entende? Então, tudo que você fizer, tendo Deus à frente, dá certo. Se não tiver nada, se não tem jeito que não foi dado, não adianta nem fazer, isso não é para você. Se Deus não permitir, amém. Se Ele permitir, eu vou estar. Então, amados, aquela mulher foi casada e foi fazer o que o nome de Deus tinha lhe falado. Ele, quando ela fez a farinha não acabava, o azeite não terminava. Você entende por isso? Somos nós que somos servos e servas de Deus, que vivemos na comunhão, sabemos como Deus faz. Deus faz daquele jeito como isso pregou aqui. Ó, o, o irmão pregou aqui
o pão crescendo, o peixe crescendo. Sabe como que acontece isso? Na vida dos que creem, na vida daqueles que confiam em Deus, que vivem com Deus. Então, muitas vezes, você vai abrir a sua conta, não vai ter nada, mas Deus vai prover uma provisão para aquela que precisa. Quem aqui nunca teve uma conta para pagar e estava pensando o que eu vou fazer e aconteceu de ou um trabalho ou alguém chegar e te trazer justamente o que você precisava? Vai ser difícil você chegar dentro da igreja, qualquer igreja, e fazer uma pergunta dessa se não tiver uma pessoa. E se chegar e não tiver, o pastor também para dizer, olha, o que aconteceu? Você entende? Porque Deus é assim. Ele prometeu. Ele achou lindamente maravilhoso em Deus. Aleluia. Aleluia. Quando vemos aqui no texto a expressão no versículo 8, abundar, suficiência e sobreabundez. Amado, é o Deus que supre, é o Deus que derrama sobre a nossa vida. É Ele que faz. Não duvide, porque se você duvidar, você não vai ser abençoado. Certo? Não seja um problema. Que precisa ver e parar. O texto diz que também precisou colocar nas feridas. O acontecer de Deus na vida daqueles que assim entregam a sua vida a Cristo, ao Senhor, é de viver diferente. Você tem que renunciar muitas coisas para poder obter isso de Deus. Não é viver de qualquer jeito e achar que Deus vai estar suprindo. Deus é bom, mas Ele é também justo. Ele é justiça. Ele não vai contra a sua própria palavra. Entende? Então, se você precisa ter requisitos para ter de Deus, então se prepare. Se posicione. Seja verdadeiramente serva. E serva de Deus. Você vai ver as coisas acontecendo. Paulo ele também enfatiza que a contribuição deve ser um ato de voluntariedade. Não é feita por imposição. Você entende? Você não pode ser obrigado a fazer. Mas por que eu não posso ser obrigado a fazer? Ela, ele não pode ser com peso e tristeza. Não é motivada pela necessidade alheia. É motivada pelo desejo do coração. Você precisa ter prazer em fazer para Deus. Deus quer de você ser voluntário. Nós sabemos que o voluntário, ele faz com espontânea vontade. Ninguém me obriga. Deus quer isso de você. Seja isso. Sabe por quê? Quando você faz de coração, você faz a glória. Deus